terremotos, das pestes, do esfriamento do amor e de tantas coisas descritas ali no sermão profético que os irmãos poderão ver depois. E no contexto dos sinais da volta de Jesus, ele proferiu a parábola da figueira. Quem é a figueira? Ele disse: ouvi a parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, os sinais, acontecerem, sabei que ele está próximo às portas. Jesus disse o seguinte, que por ocasião dos sinais da sua volta, é neste tempo que a figueira vai brotar. O que significa a figueira brotar? Israel se reconstituir como povo e como nação. Nós entendemos este sinal de uma forma diferente. Quando a figueira brotar, quando Israel se recompor como povo e como nação, este é um grande sinal da volta de Jesus. Por isso que nós estudamos Israel. Nós não temos compromisso com Israel hoje, nenhum compromisso. Mas Israel representa para nós o relógio do tempo profético. Nós estamos de olho em Israel, estudamos Israel e acompanhamos seus passos, porque Israel detém sinais que dizem respeito à volta de Jesus. Esse sinal é desdobrado esse sinal da volta de Jesus é desdobrado em 3 partes. Israel se tornar nação novamente e voltar a habitar a sua terra. Israel tomar posse da cidade velha de Jerusalém, que é a cidade da época de Jesus. Depois de Jesus, ampliaram muitas vezes a cidade, construindo a cidade nova, a bíblica é a cidade velha. E por fim, Israel tomar posse da área do templo, reconstruí-lo e voltar a sacrificar. Nós vamos ver o desdobramento disso um pouquinho mais na frente. Vamos ver o plano de Deus através dos séculos. Aqui está uma figueira representando Israel. Aqui está uma videira representando a igreja. E cada bola dessa representa 1000 anos. Por favor, os irmãos, parte por parte, acompanhem conosco. De Adão a Abraão, por favor, 2000 anos. De Abraão a Jesus, mais 2. E de Jesus até hoje, ou até o arrebatamento, mais 2 em números arredondados, data, calendário é de difícil controle, e estamos falando de números grandes, certo? Do dia e hora ninguém sabe. De Adão a Abraão, as raízes de Israel. De Abraão a Jesus, Israel com vida espiritual, a figueira cheia de folhas e frutos. Jesus vem, a figueira seca. Israel sai do plano profético. Quando Israel sai do plano profético, a igreja entra no plano profético no tempo, neste tempo. Ou seja, até aqui, Israel tinha o testemunho de Deus para o mundo, representava o povo de Deus. Quando Jesus vem, a figueira seca, Israel sai do plano profético. Hoje a igreja tem o testemunho de Deus para o mundo. A igreja é o povo de Deus hoje. Por volta do arrebatamento, antes do arrebatamento um pouco, a figueira brota. Israel se reconstitui como povo e como nação. Em seguida vem o arrebatamento da igreja, que é um só, não tem segunda época. São contados 7 anos no céu, a igreja reunida com o Senhor Jesus, com o Rei, nas bodas do Cordeiro, na grande ceia. Na terra, a grande tribulação. Aqui, Israel tem nova oportunidade. Somente Israel tem oportunidade. O tempo vai contar mais 7 anos proféticos para Israel. De onde nós tiramos esses 7 anos? O profeta Daniel vivia aqui no cativeiro da Babilônia. Ele foi um dos profetas que viveram o cativeiro. E o Senhor deu a ele uma visão extraordinária que falou de todo o tempo de Israel. É chamada as 70 semanas. Foi a visão das 70 semanas. Só que foram 70 semanas de anos.
490 anos. A palavra, os irmãos vão estudar Daniel na frente, a palavra fala perfeitamente as coisas que iriam acontecer nesses 490 anos. Quando Jesus veio, haviam passado aqui 483 anos. Só faltavam 7 anos para consumar tudo a respeito de Israel. Mas como Israel foi rejeitado, o Senhor apertou o cronômetro, como se dissesse simbolicamente, para o tempo para Israel. Porque o Senhor não conta tempo com a pessoa ou com alguém fora da sua presença. O tempo profético não conta. Para o tempo. Entra a igreja no tempo profético. Enquanto a igreja ou os gentios estão na face da terra, o tempo não conta para Israel. Quando a igreja for arrebatada, os 7 anos que deveriam contar aqui vão ser contados após o arrebatamento da igreja. Amém? Vamos ver o que aconteceu fisicamente com Israel. No ano 70 depois de Cristo, após um cerco à cidade de Jerusalém de 2 anos, um general romano chamado Tito entrou e conseguiu romper os muros de Jerusalém e matou a quase todos os israelitas que tinham. Israel foi extirpado da face da terra, mas alguns conseguiram fugir. E se perguntasse, onde está o povo de Israel? Um povo inteiro foi dizimado. Mas há uma família que fugiu para a Rússia, há uma família que fugiu para a Inglaterra, outra família para a França, para a Suíça e para os outros países da Europa, uma família fugiu para os confins da África, um grupo de israelitas foram vendidos como escravos para o Egito, mas Israel como povo desapareceu da face da terra. Esta passagem passou a história com o nome de a diáspora, ou a dispersão de Israel. Muitos anos mais tarde, 500 anos mais tarde, essas famílias cresceram e viraram colônias israelitas ou colônias judias, altamente discriminadas. Os filhos apanhavam nas escolas e de vez em quando faziam um grupo para bater no pai de família. Também não conseguiram a naturalidade do lugar onde estavam. Lá eles não eram chamados nem de russos, nem de franceses, nem de ingleses. Eles eram chamados de judeus, porque eram discriminados e porque o sangue de Jesus está sobre eles. Nestes 2000 anos, não se teve notícia de regresso de Israel à terra. A terra foi passando a outras mãos, de outros povos. E só tivemos notícia de uma família que imigrou para Jerusalém em 1879, provavelmente comprado no dinheiro, a terra comprada no dinheiro. E daí em diante iniciou modestamente o movimento de imigração. 1898, quase na fechada do século, um judeu europeu chamado Theodor Herzl promoveu o primeiro encontro sionista na Suíça, na Basileia, na Suíça. Sionismo vem da palavra Sião, que são os montes de Jerusalém, sobre o qual a cidade de Jerusalém está assentada, e que expressa um sentimento muito forte do israelita pela terra. É o sentimento nacionalista de Israel. E Theodor Herzl disse: nós não podemos mais ficar na terra dos outros. Nós somos perseguidos, não somos bem aceitos. Nós temos que criar a nossa terra. E num momento emotivo, ele disse assim: eu crio hoje o Estado de Israel, a terra de Israel. Parou um pouco e disse: daqui a 5 ou 50 anos. Funcionou como uma profecia, porque 50 anos mais tarde, a ONU criava a terra de Israel. Nós vamos chegar lá para dizer. 1914, Primeira Guerra Mundial. 1917, a Inglaterra pede ajuda a Israel na luta contra a Turquia. Israel é a comunidade judaica no mundo. A terra estava vazia, não tinha ninguém de Israel na terra. Israel disse à Inglaterra: nós ajudaremos, mas queremos o reconhecimento
da nossa conexão histórica com a terra. A terra é nossa, a escritura dela está na Bíblia. A Inglaterra aceitou e assinou um termo concordando, chamado Declaração Balfour. Venceu a guerra e falhou terrivelmente. Deu 23% das terras para Israel e 77% para os árabes. Iniciou uma guerra entre árabes e israelitas que não acabou nos dias de hoje. Hoje tem o representante das nações árabes, a Organização para a Libertação da Palestina, que continua em grandes lutas ali com Israel, conforme também é profético. Mas pelo menos agora, Israel tinha um pedaço de terra, na terra de Israel, e fazia de tudo, as coisas mais mirabolantes que puderem imaginar, Israel fazia para imigrar. Ocasião, na ilha de Chipre, saiu um navio cheio de crianças em direção a Israel, foi paralisado, proclamaram um jejum, criança desmaiando no convés, criou uma situação internacional, acabou tendo que liberar. E coisas desse tipo. Fretaram uma ocasião um avião, compraram uma linha de avião e tal, e pega o avião e joga a gente lá dentro, faziam de tudo. Israel tem o melhor serviço de inteligência do mundo, porque tem razões para isso. Israel, quando voltou à terra, nós vamos deixar para falar isso mais na frente. 1930 e poucos, começa a Segunda Guerra Mundial e sobe, em 1939, Hitler já havia subido ao poder através do partido nazista e alcançou grandes partes da Europa. E Hitler criou uma máquina de matar em massa os israelitas, ciganos e outros povos tidos como povo de terceira classe, que não era da raça ariana, mas era de outro tipo de raça, que só a raça ariana, no parecer de Hitler, era a raça pura, e o resto tinha que morrer, tinha que eliminar. Mas haviam homens israelitas radicados no país, na Alemanha, há muitos anos, com a grande posição social, médicos de grande conhecimento, de grande entrosamento, que haviam enriquecido e que tinham bom relacionamento com autoridades, engenheiros e diversos profissionais, que não acreditavam que jamais a perseguição alcançaria eles. Mas acabou alcançando todo mundo. Uma ocasião ele recebe uma ordem para sair com um prato de comida e uma muda de roupa. Quando chega no destino, era um gueto, que é um lugar fechado. Ele, que morava numa mansão, passou a morar com mais 20 num quarto. Na outra ponta, os bens foram tomados da família, a família foi deslocada para outro lugar, passaram a ter que andar com a estrela de Davi nas costas, para indicar que era israelita discriminado, não podia andar na mesma calçada que os alemães e passaram a viver debaixo de diversas restrições. E com o passar do tempo, através de uma estratégia criada por Hitler, todos eles eram encaminhados a campos de concentração, tais como, houve vários distribuídos pela Europa, Sobibor, Treblinka, Auschwitz e vários outros. E Hitler conseguiu, quando o povo chegava lá, já tinha tomado tudo que tinha, inclusive os bens pessoal, aliança, anel, qualquer coisa. E eles entravam para um banho, num grande banheiro, sem nada, já tinham tirado até as roupas, não tinham mais nada. Entravam, fechava-se hermeticamente, jogavam um gás por cima, com 10 minutos todos estavam mortos. Cada campo de concentração conseguia eliminar por dia 12 mil israelitas. Em toda a história de Hitler, dos 7 milhões de judeus que haviam na Europa, 6 milhões foram mortos pela máquina de Hitler. Esta passagem passou a história com o nome de Holocausto. Hoje Israel tem um monumento lá em Jerusalém, um museu, chamado o Yad Vashem, de alto significado para eles. Eles têm uma consciência tal que eles dizem que enquanto
um deles for o último, ele vai dizer: a terra é minha, foi Deus que me deu. Porque quando eles voltam a Jerusalém, a Israel, eles voltam uns sem pai, outros sem filhos, outros sem a esposa sem o marido, com o coração desfacelado. A última coisa que sobrou foi a terra. Então eles amam profundamente a terra. Nós temos um pastor que é coronel, leciona no Estado-Maior das Forças Armadas, e ele diz o seguinte, que o que vence guerra é vontade nacional. Preciso que haja vontade nacional. E isso Israel tem, que ama a terra. Golda Meir, primeira-ministra de Israel, ela só comia um pão e dizia assim: enquanto meu povo não pode comer um pão, eu só como um. É uma consciência, não é qualquer um que tem. Eles têm os motivos para isso. É a irmandade de fato. O outro primeiro-ministro andava de ônibus. E eles dizem: não somos os mais fortes, temos que ser os mais inteligentes. Por isso tem o melhor serviço de inteligência. Bom, estas coisas envolvem Israel pelas dores que passaram. Depois disto, Israel levou à ONU, Organização das Nações Unidas, o seu pleito de criar a terra de Israel. Contou com a ajuda grande dos Estados Unidos, que são seus aliados. E na votação, na ONU, tem a Assembleia da ONU e tem uma subcomissões que tratam dos diversos assuntos. Houve uma subcomissão para tratar do assunto do Oriente Médio. A tendência era criar duas terras, uma palestina, uma árabe e uma israelita. Esta ideia prosperou e tinha votos suficientes para vencer, que é por 2/3. Se vence por 2/3. Tudo preparado para votar. A delegação árabe criou uma estratégia de pedir um adiamento por 2 meses para desmanchar os votos. Mas interferiu no processo um advogado. Havia um israelita infiltrado na delegação árabe, que transmitiu para os seus pares o que estava acontecendo. Um irmão nosso, um advogado internacional evangélico, chamou o presidente da Assembleia, que presidiria a Assembleia, que foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, mostrou a Bíblia e mostrou quem era Israel. E Oswaldo Aranha se convenceu. No dia da Assembleia, quando levantou a delegação árabe para pedir adiamento, ele disse: por ordem, primeiro a votação, o resto vem depois. E Israel conseguiu que a terra fosse criada no papel, vencendo por mais de 2/3. A terra foi criada, a figueira brotou. O profeta Isaías diz assim: poderia eu criar uma terra num só dia? Geraria eu e não criaria? Mas Sião já está de parto e já está dando à luz a seus filhos. Temos muitos motivos para ter a obra no Brasil. Eu vou dizer mais um. O Senhor disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem. A terra foi criada no papel, a Inglaterra tinha um mandato ainda. Isso aconteceu em novembro de 1947. Em maio de 48, a Inglaterra deixa a terra e Israel promulga o ato da ONU, criando o Estado. Houve uma alegria incontida, o povo israelita muito alegre. O primeiro-ministro Ben-Gurion disse assim: podem alegrar, mas vai haver guerra amanhã. Não deu outra coisa que, evidentemente, os árabes não concordavam. Não conseguiram conquistar a cidade de Jerusalém. Entraram lá dentro como se fosse haver um milagre, que não aconteceu, e não conseguiram conquistar a cidade velha de Jerusalém, que ficou na mão dos árabes. Pode passar aqui. A figueira brotou, Israel se tornou nação e voltou a habitar a sua terra. Hoje tem mais gente fora de Israel do que lá dentro, mas a figueira brotou. Estamos dentro do processo de retorno a Israel. O Estado está constituído, com vida, perfeitamente bem.
a figueira brotou. Israel só tomou posse da cidade velha de Jerusalém 20 anos mais tarde, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, quando Isaac Rabin, que foi aquele primeiro-ministro assassinado, foi ele o general que foi à frente. Aliás, em Israel, os generais não ficam no quartel, eles vão à frente do comando em condição de improvisar soluções, o que os outros não fazem. Bom, houve uma alegria muito grande na tomada de Jerusalém, porque Jerusalém é muito significativa. Uma israelita chamada Naomi Shemer compôs uma canção chamada Jerusalém de Ouro, que mexeu com o coração de todos aqueles que conhecem a situação de Israel e a palavra do Senhor. Só falta Israel tomar posse da área do templo e construir o templo e voltar a sacrificar. Só que o templo só pode ser construído no mesmo lugar, porque tem um lugar profético do templo, no mesmo lugar que Salomão edificou o primeiro templo, que é o mesmo lugar que Davi sacrificou na eira de Ornã, que é o mesmo lugar que Abraão levou Isaque para ser sacrificado. E exatamente ali, naquele lugar, existe uma mesquita muçulmana, lá na esplanada das mesquitas em Jerusalém. No lugar do templo tem uma mesquita muçulmana chamada Domo da Rocha, ou a mesquita de Omar. Aqui está a mesquita de Omar, no lugar do templo. Outra vista. Mesquita tem mais? Aqui está, é o Muro das Lamentações, que restou. A mesquita está na parte posterior. Só pode ser construído ali. Perguntaram ao israelita e disseram, com 40 dias nós temos todo o material, não montamos o templo. Mas não sabemos o que vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer, talvez ocorra um terremoto. Não sabemos. Nós esperamos uma providência de Deus para que seja removido. Mas nós interpretamos a construção da mesquita de Omar como uma providência de Deus. Senão o templo já estava construído. E nós entendemos que enquanto a igreja está presente na face da terra, o único sacrifício aceito é o sacrifício do Senhor Jesus. No entanto, pode ser que nós venhamos a ver alguma coisa. Talvez vejamos até a construção do templo. Não sabemos. Há um entendimento que não é revelação, há um entendimento que possivelmente nós entendemos que nós não vamos ver o sacrifício, porque o nosso sacrifício é do Senhor Jesus. Mas como isso não é revelação, é uma hipótese. Mas nós temos certeza de uma coisa, que a igreja sendo arrebatada, vai subir ao governo mundial um líder, um presidente mundial, que vai ter todas as soluções de que o mundo carece, para a pobreza, para o Oriente Médio, para todos os problemas da terra. Ele vai ter as condições, uma capacidade gerencial fora do comum e o poder para estabelecer o que ele precisa estabelecer. Israel vai fazer com ele um acordo, um concerto, uma aliança de 7 anos. Ele tem um poder de comunicação nunca visto. Ele vai ter. E o nome dele, quem sabe? Esse grande governador, quem sabe o nome dele? O Anticristo. Israel faz um acordo com ele e ele dará todas, vai devolver as terras, vai dar o lugar do templo, ele tem poder para fazer tudo e ele vai ter os meios de fazer. Ele estará aqui nessa aliança de 7 anos, na metade dos 7 anos, com 3 anos e meio, ele rompe o acordo, entra no templo para se assentar no trono de Deus e diz: eu sou Deus, eu sou o Messias. Israel vê o engano, não aceita e daí em diante começa efetivamente a grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, paz e prosperidade para Israel, uma maravilha, só que eles estão enganados pelo Anticristo. Daí em diante começa a guerra, muitos morrem e no fim dos 3 anos e meio, Israel contra o mundo todo contra Israel,
comandado pelo anticristo, pelo grande presidente, pelo grande líder. Israel não tem saída, não tem defesa. Eu pergunto, será possível o mundo se voltar contra Israel? Se voltou contra o Iraque, quanto mais contra Israel. Só há uma saída para Israel, quem sabe? O Messias que eles esperam voltar. E o Messias vem. Quando eles olham, o Messias é Jesus, quem eles crucificaram. A palavra diz que eles caem num pranto. Cada casa chora como se chorasse por um filho único. Jesus vence os seus inimigos, vem com a igreja de corpo transformado. Vence os inimigos de Israel e estabelece o milênio. 1000 anos, Jesus é o rei da terra. Estarão com eles, agora, juntos, Israel e a igreja, as duas bandeiras tremulando na dança de Manaim, a dança dos exércitos de duas bandeiras. A igreja, como reis e sacerdotes com Jesus, será aqui um único governo justo que haverá. E ele vai governar com mão de ferro, com justiça, seu povo fiel com ele. Entramos aqui em assunto muito interessante, com muita curiosidade, que não é a nossa aula. Os irmãos vão ver essas outras coisas mais à frente. Nós vamos ficar com Israel. Nós recebemos informações aqui com as quais os irmãos poderão acompanhar daqui por diante, nos jornais, nas revistas, no noticiário, de olho em Israel, que é o nosso relógio do tempo profético. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar de pé. Quando nós